A terceira lição eu quero deixar para você que Pedro ele foi um dos apóstolos talvez mais criticados. Talvez Pedro ele passou por mais circunstâncias difíceis na vida dele. Por quê? Porque ele sempre estava à frente. Ele sempre estava à frente das obras, ele sempre estava à frente dos apóstolos, sempre quem dava a última palavra a ele, e a primeira também, porque ele era ousado. Pedro ele era um cara que sempre tomava a frente de tudo. Vamos fazer o evangelismo? Pedro era o líder. Vamos fazer um grupo de jovens? Pedro era o líder. Vamos fazer isso? Pedro estava lá. Pedro era assim. Pessoas assim são as pessoas mais criticadas. Eu dirijo um trabalho na minha igreja em 2 anos e meio, e eu vejo isso, pessoas criticando por coisas tão significantes. O Pedro era assim. Pedro era da mesma forma. Eu posso imaginar as pessoas reclamando de Pedro. Pedro, mas você andou sobre as águas, mas você afundou. Você não tem capacidade de liderar uma igreja hoje. Pedro, se Pedro vivesse nos dias de hoje, irmãos, Pedro seria o último a ser consagrado um pastor. Eu tenho certeza que se Pedro vivesse nos dias de hoje, ele seria o último a estar à frente do trabalho. Porque Pedro ele não media as consequências do que ele fazia. Nos 3 anos que ele andou com Jesus, ele fez tanta coisa certa, mas ele também fez tanta coisa errada, que se fosse nos dias de hoje, as pessoas iam pegar Pedro, iam colocar ele lá no último banco e falar assim: senta aqui, Pedro, você não vai fazer mais nada de errado não, fica quietinho aqui, Pedro. Se fosse nos dias de hoje, alguns pastores que tem por aí iam tentar enterrar o talento e o dom daquele homem, mas não era. Quem escolhe é quem? É Deus. Aleluia. Da forma que Deus escolheu e chamou Pedro, que tinha tantas coisas erradas, tantas coisas ruins, ele também te chamou. Ele também chamou você, ele também separou você. Às vezes você pensa assim: não, mas eu ainda não casei, eu não estou apto a pregar em cima de um púlpito, eu ainda não tenho condições de sair pregando nas igrejas, porque eu sou solteiro, e afinal de contas, eu só tenho 300 anos de crente. No dia que eu fizer 1500 anos de crente, aí eu saio para pregar. Às vezes você está pensando dessa forma que as pessoas vão te criticar quando você começar a pregar. Às vezes você está pensando dessa forma que as pessoas vão te criticar quando você começar a fazer a obra de Deus. Mas eu quero te dizer o seguinte, meu irmão: o que vale é a palavra de Deus, não é o que as pessoas dizem de você. Mas importa o que Deus fala ao seu respeito e não o que as pessoas falam ao seu respeito. Deus é um Deus que sonda seu coração. Deus é um Deus que sabe de tudo que você faz. É Deus que está dentro do seu quarto quando você está orando. É Deus que está sondando o seu coração quando você pede perdão para Ele. É Deus que está no seu trabalho. É Deus que está na rua quando você está andando. É Ele que sabe as promessas e os sonhos que Ele tem para você, e não os homens. As pessoas têm mania. Eu costumo dizer que todo crente ele tem um dom horrível, que é o dom de tacar pedra. Você já percebeu isso? Tem irmão que não aguenta ficar com a boca fechada. O irmão faz alguma coisinha e já sai anunciando a coisa errada que o irmão fez. O irmão deixou de fazer alguma coisa aqui em cima e os irmãos já começam a falar: nossa, mas o irmão deixou de fazer isso, mas o irmão falou aquilo, mas o irmão falou aquilo outro. Crentes com dom de tacar pedra. Mas deixa eu te contar uma novidade para você: só recebe pedrada a árvore que tem fruto. Se você não tivesse fruto, você não receberia pedrada. Ou o irmão já viu, está passando uma rua, um pé de manga, carequinha, sem manga, sem nada, e vem alguém e começa a tacar pedra. Você já viu isso? Se você está levando pedrada, igreja, acredita, você tem que construir frutos para o Senhor. Deus tem algo na sua vida e algo sobrenatural. Creia nisso, igreja. Creia no que Deus há de fazer na sua vida. Creia no que Deus há de fazer no seu ministério. Seja ousado, saia do natural, comece a andar por sobre as águas, saia dessa vida normal que nós vivemos nos dias de hoje. Saia dessa vida normal que nós vivemos. Eu fico muito motivado quando eu vejo o jovem falar: eu também estou com esse mesmo espírito na minha igreja. Esse ano eu vou fazer o que eu puder fazer para unir a minha igreja, para unir a minha juventude. O que eu puder, se eu tiver que acordar de madrugada, igual eu acordei no ano de 2012, para buscar, para orar, para levar para o monte, isso eu vou fazer. Se eu tiver que buscar um por um na sua casa para levar para o grupo familiar, para levar para a igreja, eu vou fazer, porque eu estou com vontade de fazer algo para Deus esse ano, porque eu não sei o que está acontecendo, que está explodindo no meu coração. Eu quero que você esteja no mesmo espírito, igreja, porque se você tiver, Deus te pega esse ano. Deus te pega esse ano e você vai ver o que é de fato servir o Deus vivo. Você vai ver o que é de fato sentir a presença manifestada de Deus na sua vida. Você vai ver o que é de fato Deus agir, fazer e acontecer na sua vida. Basta você começar a andar, tirar o seu pezinho da terra e
Deus, Ele quer você. Deus, Ele quer o seu coração aberto. Deus, Ele quer a sua boca. Deus, Ele quer você por completo para falar do amor dEle. Vivemos dias tenebrosos na igreja. Essa semana eu fiquei escandalizado. Abri um site na internet e estava a notícia lá. Primeiro sex shop gospel. Eu olhei assim e falei, está queimado em nome de Jesus. 3 dias depois, sucesso total no sex shop gospel. Agora estão pensando e já estão planejando e ensaiando o primeiro filme pornô gospel. Eu olhei assim e falei, que é isso? Está queimado. Eu fiquei escandalizado com aquilo. Eu fiquei olhando assim e falei, meu Deus do céu, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Só não vai acontecer se homens e mulheres de Deus se levantar com voz profética nessa nação e falar, basta! Chega! O diabo está aí fora fazendo o que ele quer com as aulas, fazendo o que ele quer com as vidas. Antes de vir para cá, eu passei numa boate, numa festa, e pessoas embriagadas, jovens, amigos meus, eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu, o que o diabo está fazendo com essas vidas? Está faltando você, em vez de se levantar para evangelizar. Está faltando você, em vez de se levantar para fazer a vontade de Deus na vida dele. Seja um bom fruto. Preguei falando da figueira. A figueira é uma árvore sensacional, porque a figueira, antes de dar as folhas, ela dá um fruto. A figueira é uma das árvores mais sensacionais que tem, porque ela começa a nascer o fruto. A árvore está peladinha, só tem galhos para cá, galho para lá, galho para o outro lado, galho para cá, e começa a nascer os figos. Mas um sinal que a figueira deixa para nós é o seguinte: o figo só está maduro quando começa a sair folhas na árvore. Quando começa a sair aquele tanto de folha, a pessoa, quando avista a figueira e a figueira está cheia de folha, significa que tem fruto e o fruto está maduro. Jesus, se eu não me engano, em Mateus 21, ele estava subindo para o Monte das Oliveiras e ele passa diante de uma figueira. Quando ele olha aquela figueira, ele olha para aquela figueira e, com fome, ele vai até ela para se alimentar. Ele vai até ela para comer daquele figo. Aquele figo, ele estava com fome, ele é um homem. Quando ele estava na terra, ele tinha necessidades básicas, como eu e você. Então ele vai até ali, a Bíblia diz que ele começa a procurar entre as folhas. Procurar entre as folhas se havia algum figo naquele lugar. Ele não acha. Ele não achou nada naquele lugar. Jesus vira para aquela figueira e fala assim: nunca mais nasça fruto de ti. Quem conhece essa história aqui, dá glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, Jesus não falou assim, seca agora. Jesus falou assim, nunca mais nasça fruto de ti. O que eu entendo nesse momento dele? A árvore que não dá fruto, seca e morre. Você tem dado fruto? Você tem dado fruto para o Senhor? Fique de pé em nome de Jesus. Ele está orando por você. Oh, Jesus! Tem dado fruto ou não tem dado fruto, igreja? Amém. Você já fez uma reflexão do seu ano de 2011? Como esse ano é carteira marcada, né? Todo pregador fala isso, mas vou falar de novo. Você já fez uma reflexão do seu ano de 2011? Quantas pessoas você ganhou para Jesus no ano de 2011? Aleluia. Glória a Deus. Quantas pessoas você trouxe à casa de Deus no ano de 2011? Quantas vezes você fez um culto doméstico na sua casa e chamou a sua família?